hoje então vou dar continuidade ao meu desafio Rory Gilmore. Hoje eu vou continuar conversando com vocês sobre os livros da Jane Austen. Nesse mês de julho, enfim, eu li então o Mansfield Park, que é o terceiro livro dela. E eu li aqui no Kindle, enfim, fiquei com preguiça de caçar a capinha. Tem uma capinha que é a mesma para todos os livros dela, mas enfim, continuo lendo no Kindle, então, os livros da Jane Austen. E este mês, como eu disse pra vocês, foi o mês do Mansfield Park. Na minha opinião, este livro foi um livro irregular da Jane Austen. Foi um livro que começou assim, pra mim pelo menos, tá, gente? Começou muito chato, né? Então, vai contar a história dessas 3 irmãs, que hoje em dia já são senhorinhas, já de idade, que fizeram suas escolhas durante a juventude. Uma das irmãs acabou se casando muito bem, né? Então, ela casou com um homem rico, vive super confortavelmente hoje em dia. A outra irmã se casou com um pastor ou coisa parecida, depois eu vou colocar a palavra direitinho aqui pra vocês. E a terceira irmã acabou se casando com um marinheiro que um belo dia sofre um acidente, não consegue mais trabalhar e enfim, ela vive miseravelmente com seus 8 filhos, se eu não me engano 5 ou 8, é um número desses aí, são muitos filhos. Um belo dia, então, essa irmã que é casada, né, com um pastor, que é uma mulher, assim, que procura sempre fazer o bem, digamos assim, aconselha a irmã que se casou com um homem rico a adotar pelo menos um filho, né, dessa irmã pobre. E ela resolve, então, adotar a filha mais velha, né, que é a Fanny, né, Fanny Price, que é a nossa personagem principal desse livro. Então, o livro vai contar a história desta menina pobre, que é adotada pela tia rica e que vai passar maus bocados nas mãos desta família. Isso te lembra alguma coisa? A mim, pelo menos, me lembrou muito Jane Eyre, mas aí a gente tem que lembrar que Jane Eyre foi escrito muito depois de Mansfield Park. Depois eu vou ver direitinho quantos anos depois foi escrito Jane Eyre. E a semelhança entre as duas histórias termina por aí. Eu acho que esse foi meio que o motivo de eu ter ficado muito com o pé atrás com esse livro, né, com Mansfield Park, ali pelas primeiras 100 páginas, porque eu tava achando a história muito parecida com Jane Eyre e com outras histórias que a gente já leu por aí, né. Como não podia deixar de ser, ela vai se apaixonar por um dos primos dela, que é o Edmund, que é o primo mais legal de todos. Mas ele é um cara super divertido e tal, super bacana, eles se dão super bem, e mais pra frente, né, ali pelo final da adolescência e tal, existe então esse interesse amoroso entre esses dois personagens. São primos, como eu disse pra vocês, mas naquela época isso não era problema. O grande problema da história acontece quando um casal de irmãos, né, que são os irmãos Crawford, vão visitar a família da Fanny. E o irmão, que é um bom vivan, enfim, mulherengo, essas coisas, né, acaba se interessando genuinamente, pelo menos eu acreditei que ele tinha um interesse genuíno na Fanny Price. Propõe casamento e tudo, mas ela dá uma bela de uma esnobada, estilo Jane Austen, que acho que é uma das coisas mais bacanas dos livros da Jane Austen que eu tô descobrindo até agora, é a forma como as mulheres esnobam os homens por quem elas não têm interesse nenhum. Eu acho isso um barato. Mas o tio da Fanny acha que ela tá perdendo uma grande oportunidade. Ele inclusive tenta impor, né, a sua vontade sobre ela, né, mas ela bate o pezinho, não se casa com Crawford. E aí eu não vou dar spoiler, mas ele acaba aprontando uma boa ali com a família, tá? E como castigo, esse tio meio que acaba, né, mandando a Fanny voltar pra casa da família dela. Eu vi também o filme de 1999, que me parece que é o filme mais famoso baseado nesse livro. É um filme bem feito, divertido, como aliás a maioria dos filmes sobre a Jane Austen são. O filme é bem fiel ao livro, mas tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, no livro, pelo menos, a Fanny não enxerga aquilo como um castigo. Ela vai viver com os pais, tá com saudade de uma das irmãs, né, com quem ela tinha mais afinidade, que é a Susan, e os dias passam tranquilamente. Agora, no filme, isso me causou um pouco de estranhamento. Não sei se vocês já viram esse filme, mas ela parece que, sabe, quer sair dali, sabe? Não está confortável com a família, se incomoda com a sujeira do lugar, sabe? Ao invés de ajudar, como a maioria das heroínas da Jane Austen faz, né? Quando, enfim, se vê numa situação difícil, né? De pobreza e tal. Então o filme é até legal, até recomendo o filme, mas tem esse trecho, né, da Fanny voltando pra casa dos pais, realmente me incomodou bastante no filme.
E tem um momento também no filme em que a Fanny descobre o que é que o tio dela... Porque o tio, ele é um escravocrata, assim. Ele tem escravos e ele passa meses, assim, fora de casa, cuidando desses escravos dele e tal. E aí ela meio que descobre um sketchbook, né? Um daqueles caderninhos de desenhos que um dos primos dela faz. Esse primo acabou acompanhando o pai em algumas viagens. E aí no filme, quando ela descobre aquele sketchbook, tem várias cenas ali de coisas que aquele homem, né, que o tio dela fez com os escravos. É uma coisa assim meio chocante. No livro isso não tem. Umas coisas estranhas saíram na cabeça dos produtores daquele filme. Mas enfim. Então por que eu achei este um livro regular? Porque ele começa de um jeito muito chato do ponto de vista dessas três senhoras e arrastado mesmo e muito parecido com Jane Eyre. O miolo do livro, né, o meio do livro mesmo é muito bacana, né? A tramóia que precisa ser resolvida e tal, o triângulo amoroso entre a Fanny e o primo e esse cara que vai visitar a família. É escrito de um jeito bacana e isso vai acabar te prendendo. Mas o final, mais um final estranho, Jane Austen. Não sei se eu tô mal acostumada com o final do Orgulho e Preconceito, que aliás eu achei um livro assim, perfeito, digamos assim. Mas eu também não gostei muito do final de Mansfield Park. No geral, é um livro bom. No fim das contas, eu gostei mais de Mansfield Park do que de Razão e Sensibilidade. E é isso então, no mês que vem eu volto pra contar sobre mais um livro da Jane Austen e agora, nessa segunda parte do vídeo, eu vou mostrar pra vocês os livros que estão no desafio da Rory Gilmore, que eu já li há um tempo atrás, mas que eu pretendo reler pro desafio. Bom, vou mostrar pra vocês os livros então. O primeiro que eu vou mostrar é A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu acabei lendo esse livro aqui, acho que no último ano da faculdade. Eu tinha uma professora que perguntava pra todo mundo que ela conhecia o que a pessoa tinha achado de Metamorfose, por algum motivo, era alguma pesquisa que ela fazia e eu nunca tinha lido. Fiquei, preciso ler esse livro. Comprei então, sei lá, já vai fazer 10 anos aí. Li na época, achei, enfim, né, gente, eu tenho um problema com insetos e algumas coisas aqui me incomodaram bastante, mas que livro fantástico e precisa ser relido. Vou reler agora. Um livro rapidinho, acho que eu consigo reler em um dia, talvez. O próximo livro é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu li esse livro em biblioteca quando eu era adolescente, mas eu lembro que na época eu fiquei muito com o pé atrás com o autor e com esse livro. Um dos poucos livros que eu li dela. Na biblioteca pública que eu frequentava tinha vários livros dela. Eu li aquele Filha da Fortuna, tinha mais uns livros dela que eu tinha lido na época. Esse aqui, meu problema com A Casa dos Espíritos talvez tenha sido porque eu o li assim muito pouco tempo depois de ter lido 100 Anos de Solidão e eu achei que ela deu uma bela chupinhada em vários momentos ali. Mas enfim, vou reler, vou ver se eu vou continuar com essa impressão aí da Isabel Allende. Eu sei que muita gente gosta dela e que esse é um livro preferido de muita gente. Eu gosto do filme também. O que mais? Vou reler para o desafio da Rory Gilmore e também para os 12 livros para 2014, o Diário de Anne Frank. Eu li recentemente O Menino do Pijama Listrado, ainda não fiz vídeo aqui pro canal, vou fazer logo mais. E, sei lá, me deu vontade de continuar lendo sobre, né, Segunda Guerra Mundial e tudo mais, então provavelmente rapidão eu vou pegar pra ler então o Diário da Anne Frank. Pra reler, na verdade. Eu também reli na escola, mas eu não me lembro se eu li pra aula de história ou se eu li pra aula de literatura. Enfim, li na escola em algum momento. Outro livro que eu vou reler é o E o Vento Levou. Eu tenho, aliás, essa edição em português, que é igualzinha que eu li de biblioteca, ou da minha tia Alice, já não me lembro. E eu tenho também o original, o Gone with the Wind. Provavelmente eu vou ler em inglês e alguns capítulos eu vou reler aqui, então, em português. Que eu me lembro é um livro super gorducho, mas que se lê super rápido, porque a escrita dessa autora é muito gostosa, você não quer largar esse livro, pelo menos é disso que eu me lembro, tá? Eu devo ter lido esse livro quando eu tinha, sei lá, gente, 12 anos, tá? E é o filho único da Margaret Mitchell, né? Ela nunca mais escreveu nada. Vou reler também o On the Road, do Jack Kerouac. Eu li esse livro também de biblioteca ou emprestado, já não me lembro, faz muito, muito tempo. Mas eu me lembro que era uma edição pocket. E aí eu acabei comprando, ou ganhando, essa edição de 50º aniversário, tá? Que é uma edição toda bonitona, caprichada, que traz uma introdução bacana em formato de jornal, sabe? Enfim. Gosto muito desse livro, foi um dos livros preferidos assim que eu li na adolescência. Vamos ver se eu vou continuar achando a mesma coisa agora.
Vou reler também um livro que eu li na mesma época do On the Road, eu li também o Laranja Mecânica, mas eu li este livro aqui em inglês, naquelas edições pequenininhas para livro de pra curso de idioma, provavelmente. Já não me lembro, mas eu me lembro de ter lido o livro e de ter visto o filme logo na sequência. E eu me lembro de ter gostado mais do filme, hein? Mas eu acabei comprando essa edição aqui, que é uma edição linda em capa dura, que traz vários textos sobre o livro, traz um glossário e etc. Enfim, fiquei com vontade de reler o livro. Levar uma livrada. E é isso então, vamos reler Laranja Mecânica. Outro livro que eu vou reler talvez pela quarta ou quinta vez é O Iluminado, do Stephen King. Vou reler esse livro pro mês de outubro, então, pro mês de horror aqui no canal. Gente, que livro espetacular! Se você nunca leu nada do Stephen King, porque, ai, é um autor medíocre, lê esse livro. Só isso que eu tenho a dizer a você. Outro livro que eu vou reler, me preparar psicologicamente para reler isso aqui, são os diários da Sylvia Plath. No ano passado eu reli A Redoma de Vidro, tá na hora de reler os diários dela, estão no desafio da Rory, por que não? Vai aqui pra lista. E o último livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu vou ler já no mês que vem, que é o Emma, da Jane Austen, que é o próximo livro do desafio, né? Logo depois de Mansfield Park ela publicou este livro aqui. E é isso então, esses são os livros que eu tenho aqui em casa que eu gostaria de reler pro desafio. No mês que vem, então, eu volto com a leitura do Emma e também com as outras, né, enfim, atualizações do desafio, digamos assim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!